Estamos iniciando mais um programa, Diálogos sobre a Vida, que eu, Eduardo Iver, e o Márcio Rezende, meu grande amigo, dialogamos e trocamos ideias sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse ser que tanto nos inspirou e tantos ensinamentos legou para o mundo. E o tema que nós escolhemos para hoje foi a beleza interior. Então, vamos buscar entender o que é que faz, o que é que cria essa beleza interior. Acho que todos nós, independente da formação, da nacionalidade e do tipo de educação que teve, tem a capacidade de apreciar coisas belas, como, por exemplo, uma criança sorrindo, a beleza de um pôr do sol, a beleza da lua refletindo no lago. Enfim, são tantas coisas belas que existem na natureza, assim como a beleza do ser humano, uma pessoa bem apresentada, uma pessoa sorridente, uma pessoa que tem uma boa postura, sempre transmite essa noção de beleza. É lógico que, de uma pessoa para outra, o sentido de beleza pode mudar. E hoje existe uma busca nos meios cinematográficos, na TV e na publicidade, de determinar certos padrões de beleza. Mas a beleza é uma coisa muito pessoal. Mas o Krishnamurti ele, ele menciona que essa apreciação do belo é uma coisa universal. Mas o que que vem a ser a beleza? É só uma apreciação de algo exterior que você compreende como sendo bonito, agradável ao olhar, ou existe algo a mais, existe de certa maneira, uma condição que favorece a, a que essa beleza interior se manifeste. Então, hoje nós vamos tentar investigar isso, né? Porque a beleza exterior já é uma coisa que todo mundo comenta e às vezes até discute. Uma pessoa acha um outro ser bonito, já o amigo acha que é diferente, que não é bem assim. Um gosta de um quadro, acha belo o quadro, o outro não gosta. Então, o padrão de apreciação pode mudar. Mas o que é que faz com que haja essa percepção de uma beleza que ultrapassa apenas as aparências externas? Então, depois dessa breve introdução, eu passo para o Marcos os seus comentários iniciais também. Do tema interessante que você trouxe, né? Realmente, a beleza, no sentido comum, ela é muito estereotipada, né? Ela é muito assim, a beleza plástica, a beleza visual, e que mesmo essa, nem sempre as pessoas têm sensibilidade e abertura para perceber, não é mesmo essa beleza externa, vamos dizer assim. Agora, a beleza interior é algo que demanda sensibilidade, né? Demanda abertura, demanda receptividade. E é interessante observar isso, porque normalmente as pessoas não percebem essa beleza interior. Eu acho que a beleza interior é uma beleza de atitudes, né, Edu?
não só de atitudes, de vibração, né? A energia que a pessoa exala. Acho que as pessoas ricas interiormente, que não é necessariamente riqueza externa, pelo contrário, elas exalam essa beleza, que mostra na sensibilidade, na gentileza, na capacidade de ouvir. Como é raro encontrar pessoas com capacidade de ouvir outras. As pessoas são tão voltadas para si mesmas que elas não têm aquela abertura para ouvir outras. A própria sabedoria que vem, que não é erudição, né? Que é aquele sentido do que é justo, do que é adequado, do que é equilibrado, do que harmoniza, do que agrega, é de uma beleza incrível, né? Então, assim, você apreciar a beleza do caráter, a beleza das atitudes, a beleza da inteligência, que não é esperteza, a própria sabedoria, são dimensões que requerem uma maior sensibilidade, um maior nível de percepção, né? Só que as pessoas, em geral, são muito voltadas para o mundo externo. Então, a consciência é muito focada no mundo externo. Então, o sujeito vê passar uma mulher bonita, ele olha, né? Ou um carro bonito, ele olha, ou uma casa bonita, né? Mas tudo assim dentro desses padrões, né? É raro você ver alguém ver a beleza da montanha, ou como você mesmo falou, a beleza do pôr do sol, a beleza de um beija-flor beijando a flor. Tem tanta coisa linda acontecendo e normalmente as pessoas não têm olhos para ver. Então eu percebo que a beleza tem a ver com a manifestação do universo. O universo se manifesta sob a forma de ordem e de beleza, de grande beleza, né? Um céu estrelado é uma coisa tão linda. Mas, infelizmente, nós, voltados para os nossos interesses, para o nosso egocentrismo, muitas e muitas vezes somos insensíveis à beleza, como você falou, de um rosto, de um gesto, de uma atitude, enfim. Eu acho que é um tema que vale a pena refletir, porque a vida sem beleza é como se fosse tudo preto e branco, né? Tudo meio sem graça, sem vida, né? Sem essa energia que encanta. Então, É, o Chris Ramos ele faz um comentário que acho muito interessante. É, ele comenta que quando você vê algo que gera uma percepção nova de algo assim que talvez supere o que você já viu anteriormente, né? Um lindo arco-íris, né? Uma pessoa muito bela que sorri, coisas que, de alguma forma, chamam a sua atenção pela unicidade, pela, pelas formas bem equilibradas, como você falou, uma casa bem estruturada, né? Bem, com proporções bem, bem feitas. Tudo isso aí gera um sentimento assim de, de percepção agradável, não é? Agora, Krishnamurti ele comenta também que, na medida que a nossa vida vai se tornando mais mecânica, nós vamos perdendo essa sensibilidade. Então, ele dá um exemplo. Quando você vê um bando de gaivotas voando rentinho ao mar, isso é uma coisa de uma beleza extraordinária, né? Lá no Rio é muito comum você ver aquelas gaviotas dando aquelas rasantes no mar, com os braços assim bem abertos, né? Com as asas bem abertas. Aquilo lá dá uma sensação assim muito agradável. E aí ele diz
Só que o pescador que está vendo aquilo o tempo todo já não vê nada excepcional naquelas gaivotas, porque aquilo se tornou algo rotineiro. Então, a rotina, a maneira mecânica com que nós levamos a vida, muitas vezes impede que a gente perceba aquela beleza que está se expressando e que nunca é igual. Nunca as gaivotas vão voar da mesma maneira. Cada vez esse voo é diferente. Mas, para certas pessoas, né, um pescador, por exemplo, aquilo acontece o tempo todo, aquilo é filtrado como sendo irrelevante. Não é novidade, não é interessante. Não é? E nós fazemos muito isso na nossa vida. Nós filtramos as coisas, mesmo as coisas que são bonitas, porque, não, isso aí eu já conheço. Né? Eu lembro uma conversa que o Crislamon estava tendo com os alunos de uma escola, e aí ele perguntou a um garoto se ele sempre passava por aquele caminho onde tinha um vaso de flor. Aí o garoto falou, sim, eu passo por aqui todo dia, né? Aí ele perguntou, você notou como estava o vaso de flor hoje? E o garoto não tinha notado, porque aquilo já era uma coisa que fazia parte da rotina dele. O vaso estava sempre lá, e falou, você tem que observar que cada dia esse vaso com a planta ou com a flor, ele é diferente. De um dia para o outro, a luminosidade mudou, a planta já mudou de posição, às vezes nasceu um botão ou nasceu uma flor. Enfim, são muitas nuances, muitas mudanças sutis que ocorrem. E por falta de capacidade de observação, você filtra. Né? É uma coisa quase automática, quando a nossa mente está muito ocupada, de não dar importância para as coisas pequenas, para as pequenas, às vezes um sorriso, né, de uma pessoa à sua volta. São tantas coisas belas que estão dentro do nosso campo, né, do ambiente em que nós vivemos, mas a mente sempre preocupada, mastigando e com seus projetos, suas ideias, seus medos, seus desejos, acaba não percebendo tudo isso que existe de belo, né? E só quando uma coisa excepcional ocorre, né, é que isso é bonito. Então, a gente tem que desenvolver, como diz o Krishnamurti, uma, nós temos que nos esvaziar de tantas ideias, de tantos preconceitos, de tantas ideologias e de tanta informação na mente para poder observar o belo também, não é? Isso é algo assim que acho que todas as pessoas tinham que entender isso. E ele dá um nome muito interessante. Em inglês ele chama de abandonment, ou seja, não dá para traduzir como abandono, que não é exatamente abandono, é você não estar preso a coisas da mente, né? Não estar amarrado a, a, a correntes de pensamento ou de emoções que te afastam da percepção do belo. Então, esse abandono, esse desapego, de certa maneira, né, permite que você venha a levar uma vida mais simples, né? Porque a vida muito sofisticada, a vida muito agitada, ela é fruto de muitos quereres, né? Você quer muita coisa para você, para se mostrar, quer sempre mais, mais e mais. E isso rouba muito a nossa energia. Então, o Krishnamurti se associa à capacidade de ver o belo, você colocar tudo isso de lado e desenvolver austeridade e simplicidade. Tudo isso vem naturalmente quando existe essa postura de atenção. E aí, Marcos? Pois é, Edu. É interessante que tem pessoas que têm um gosto muito refinado, né?
como você falou, para obras, né, para decoração, para vestimentas, né, pessoas que têm uma sagacidade para beleza em coisas materiais. Porque não tem, assim, em princípio, nada de errado, né? A pessoa gostar de cores que combinam, gostar de fazer as coisas belas. Não vejo problema. Mas, é como você colocou, a beleza interior vai muito além disso, né? Ela requer um estado de abertura interna para percebê-la e para expressá-la também. E aí a gente vê que isso não dá para ser produzido artificialmente. Não adianta você dizer assim, não, agora eu vou esvaziar minha cabeça e vou ver a beleza. Seria uma ideia do pensamento, né, que seria artificial. Então eu vejo que todos os temas que o Krishnamurti trata, sem exceção, todos eles voltam para o mesmo ponto. Como opera a nossa consciência, né? E essencialmente a nossa mente, consciente e inconsciente. Daí eu vejo que essa busca pelo belo superficial, pelo belo só de exterioridades, ela é uma fuga, ela é uma forma de preenchimento, né? É uma maneira de tentar, de buscar a satisfação do ego. Enquanto que essa beleza que ele fala é como se fosse um florescimento interno, né? Como se toda essa trincheira de pensamentos, de desejos, medos que você está falando, né? Como se aquilo tudo fosse o adubo, vamos dizer assim, que na hora que você larga aquilo tudo, uma plantinha brota, né? Quer dizer, não adianta também a gente querer, com essa estrutura de pensamento, desejo, medo, interesse, produzir essa percepção do belo, porque aí você vai ter só o belo externo, o belo que inclusive exclui o feio. E uma coisa que o Krishnamurti fala é que essa sensibilidade ela não exclui o feio, ela não segrega o feio do belo, né? É lógico que naturalmente ela se expressa de uma maneira bela, mas ela é sensível às coisas feias que são percebidas, não só feias fisicamente, mas feias nas atitudes também. Enfim, acho extremamente necessário que a gente perceba que essa sensibilidade é um esvaziamento, mas tem que ser um esvaziamento espontâneo, um esvaziamento que vem da compreensão, e não um esvaziamento que veio de uma ideia de esvaziamento. Vou me esvaziar. Falso. Então, assim, nossa mente é muito sofisticada para dar explicação para tudo, para ter justificativa para tudo, mas o assunto que nós estamos tratando hoje, ele vai além de explicações racionais, né? Ele é um tema que realmente demanda sensibilidade, afeição, né, boa vontade e principalmente abertura, abertura de percepção do belo e do feio dentro e fora de nós, nas coisas, nas pessoas e principalmente nas atitudes. Quando existe um gesto de boa vontade, não julgador, o feio não é segregado do belo. Ele é uma fonte de compreensão. Quanto mais sensível a pessoa é, quanto mais aberta ela é, mais ela vai compreendendo a natureza humana e suas infinitas complexidades. Mas na medida em que a pessoa segrega o feio do belo, que ela escolhe um e rejeita o outro, aquilo já virou desejo. Já não é essa percepção pura, essa sensibilidade. Como é que você vê, Edu, essa relação entre o belo e o desejo? Como é que você vê isso?
Pois é. Geralmente nós desejamos coisas belas, na é verdade. Isso só que o conceito de belo, muitas vezes, ele é muito influenciado pela propaganda. Você vê a roupa, né? Uma roupa considerada bela é a roupa da moda. Uma hora é calça mais em cima, outra hora é calça mais embaixo, uma hora é calça mais justa, outra hora é Agora é calça calça mais larga. rasgada. Agora é calça rasgada a moda. Até calça rasgada, que antes era para mendigo, agora todo mundo usa. Eu não, mas tem muita gente aí que está usando calça rasgada e que está na Outro moda dia, usar rasgada. outro dia eu falei Então, pro peão que trabalha lá no sítio que ele estava com a calça rasgada assim do jeito. Aí eu falei, essa calça está na moda. pois é. Então as pessoas seguem a moda e passam a achar bonito uma coisa que nunca ninguém achou bonita, calça rasgada. E agora está achando bonito calça rasgada, né? Então é um conceito assim tão estranho isso, né? De você depender da opinião que é imposta pela mídia, pela propaganda, né? E às vezes pelas amizades que você tem também. E você acaba imitando também que os outros usam, o que os outros fazem. Chegamos ao final da primeira parte do nosso programa. Vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta, dialogando sobre o tema A Beleza Interior à luz dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Então, esse sentimento de belo, ele é muito volátil, né? Ele tem assim muita dependência de fatores externos. Mas nós estamos falando de algo muito mais profundo, que não é a expressão de algo que tem uma bela proporção ou que está na moda. Nós estamos falando de uma percepção do que é essa beleza que tem a ver com amor, né? Isso, talvez, a gente já tenha falado muito no amor nas últimas reuniões, mas o Krishnamurti sempre volta a esse ponto. E ele, Marcos, tem uma afirmação que eu achei fantástica, mas não existe beleza interior se não houver amor. E esse amor não existe também se a pessoa não tiver austeridade, simplicidade, né? Se ela quer se exibir, se ela quer, né, ter uma aceitação por todos, enfim, se ela está querendo mostrar alguma coisa, chegar a ser uma pessoa mais famosa, ter uma pessoa mais querida, são tantos quereres que existem na vida, né? E a simplicidade justamente é oposto a isso, é não buscar nada. Você tá de bem com a vida, com aquilo que a vida te ofereceu, e, e essa simplicidade é que permite que essa percepção de que nós somos, né, unos com todos os seres, nós somos unos com a natureza, unos com os outros seres, e, e abertos para a manifestação do amor. Isso é uma coisa muito bonita, né? Você pode ver, sempre que a gente percebe intuitivamente que uma pessoa tem beleza interior, é porque, de alguma forma, ela está expressando a amorosidade. Ela está sendo um veículo do amor. Então, é muito diferente do desejo, né? É algo que brota de dentro, né? E não depende de padrões, não depende de condicionamento nenhum, é algo que é dela, né? É daquela pessoa, na medida que ela se abriu, que ela deixou de querer atingir, de querer se mostrar, e assim por diante. O que você acha, Marco? Na verdade, essa beleza é a expressão da divindade na pessoa, né?
Porque a divindade se expressa sob a forma de beleza em todas as coisas, em todos os reinos da natureza, todo o movimento do cosmos. Tudo é uma expressão de beleza. Então, como você falou, a pessoa que tem essa abertura interna para essas dimensões que vão além do pensamento, né, ela irradia uma beleza, né? Uma beleza de paz, uma beleza de atitude, uma beleza de um sorriso contagiante, né? Uma coisa. Enquanto que o outro tipo de beleza meramente externa, ele é uma forma de ego, né? Enquanto que uma é um espaço no ego para que essa coisa se manifeste, né? Um buraco no ego, um esvaziamento do ego, para que essa energia criadora que se manifesta sob a forma de beleza se expresse. No outro caso, é o ego procurando o seu preenchimento, né? E aí a gente acaba vendo, por incrível que pareça, a gente também sempre cai no assunto do ego, né? E essa beleza interior, ela fica muito turvada pelo ego, né? Você já reparou uma pessoa que se acha total? Quem gosta de uma pessoa dessa, né? É o ego. E o ego é feio. O ego, ele corrompe tudo, né? Tudo que ele toca, ele tira esse sentido de beleza, né? Então, eu acho que a gente volta e volta ao mesmo ponto. Quem somos nós? Nós somos essa força universal, essa energia criadora, essa fonte de vida, vestindo uma estrutura egóica que é pensamento, desejo, emoção, medo, que, por sua vez, veste um corpo físico, né? Então, nessas dimensões que se sobrepõem, há um condicionamento muito grande, né? Em valores, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio. Às vezes, é muito comum também se dizer que quem ama o feio, o bonito lhe parece. Ou então dizer assim, a beleza está nos olhos de quem vê, né? E realmente tem a ver com essa interação entre o interior e o exterior. Quanto mais desobstruída for essa interação, maior a manifestação da beleza e maior a percepção da beleza. E quanto mais obstruída a, a subjetividade, o espaço interior, pelo ego com o seu emaranhado de interesses, gostos, aversões, medos, desejos, buscas, vazios, carências, aí menos essa beleza vai se manifestar, né? Então a gente acaba vendo que esses temas que o Krishnamurti trata, eles são profundamente espirituais e profundamente práticos. Por quê? Porque a gente pensa que espiritual é só ir numa igreja, ou é adotar uma veste assim, ou a batina de padre, ou de bispo, ou de devoto de não sei o quê. O espiritual é a manifestação dessa energia criadora que é divina na vida de cada um de nós. E essa manifestação depende necessariamente dessa desobstrução interior, dessa desobstrução emocional, dessa desobstrução mental, para que haja olhos para ver, para que haja ouvidos para ouvir, né? Para que haja sensibilidade para com o outro, para que haja compaixão. Como é que a gente vai ter compaixão se nós somos autocentrados? Impossível. Para existir a compaixão, você tem que sentir o que o outro sente, para derramar sobre ele a sua afeição, a sua boa vontade, a sua simpatia. E tudo isso é de uma grande beleza, quando você vê
pessoas que têm essa atitude de cuidar dos outros, de renunciar de bom coração aos seus quereres para cuidar de alguém e fazer isso com amor, isso é de uma grande beleza, né? Eu sempre digo que se você tem um bebê em casa e acorda sempre de madrugada, se você ama, você vai trôpego ver o que que foi, se tem que trocar a fralda, se é a mamadeira, o que que é. Mas vai cheio de amor. Agora, se você não tem amor, você que droga, esse bebê acordando a gente de novo, né? Então, a beleza de atitude tem a ver com o sacrifício. O sacro ofício ou ofício sagrado, que é um ato de amor, é um ato de coração, né? Mas, se houver o egocentrismo, essa beleza não vai se expressar. Pelo contrário, as barbaridades que a gente vê no mundo, guerra, competição brutal, um pisando em cima do outro, né? O que que é? É exacerbação do ego. Isso não é nada de beleza, né? Pelo contrário, é o mundo caótico que a gente conhece, porque falta nas pessoas essa acessibilidade, essa abertura, essa integridade que não é moralista, mas que é uma moral natural. Enfim, eu acho que a beleza interior tem muito mais significado do que a beleza meramente externa, ainda que uma não exclua a outra. Mas, olha só o nosso caso, as pessoas em geral. As crianças em geral são uma gracinha, aí o jovem, adolescente já tem uma beleza diferente, depois a idade madura. Depois, vão ficando velho, cheio de papa, cheio de pelanca, sei lá, cheio de. Né? Então, a beleza física, ela tende a. Mas a beleza interior, ao contrário. Né? A pessoa consegue viver a sua maturidade e a sua idade, a melhor idade, como dizem, com a mente aberta, com sensibilidade, aí que a beleza interior se manifesta mais e mais. O que você acha? São ideias assim que estão aflorando, que tem assim geram muita reflexão, né? Eu vejo assim que é tão agradável você encontrar com alguém que exala amor, que exala simpatia, que exala boa vontade. E isso faz tanto bem para nós e para as pessoas que estão à volta desse ser mais luminoso, vamos dizer assim, né? E então, o dia seguinte não tem nem o direito de ficar mal-humorado, de ficar carrancudo, de não, não ajudar, não procurar entender, porque na medida que a gente consegue esse estado de abertura, de abandono das coisas que não são relevantes, que são pequenas e materiais e mecânicas, e nós nos abrimos para algo maior, nós, mesmo sem saber exatamente o que que é, mas nós nos abrimos para esse amor universal, e isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Eu diria assim que nós estamos aprendendo muito, né? E eu acho que o convívio, né, com os grupos teosóficos, os estudos teosóficos, as reuniões, tem, assim, na minha vida contribuíram muito para que eu começasse a apreciar aquilo que realmente tem a ver, que é relevante. E eu diria assim que uma das coisas mais importantes que a gente aprende é aprender a servir. Eu lembro que logo que eu entrei para a Sociedade Teosófica, tinha um livro do Lady Pisa que falava do grupo de servidores do mundo, né? Aí eu falei, o
que conceito estranho esse grupo de servidores, né? Eu quero aprender, eu quero, né, ter condições, né, favoráveis na minha vida, quero casar, quero ter uma condição de vida boa. Então, nós saímos da adolescência com uma postura um pouco egoísta, né? E através dos estudos, da meditação e tudo mais, eu acho que nós vamos aprendendo que existe algo que é muito mais profundo do que aquilo que o nosso ser pessoal pode obter. E o que importa não é você ter uma casa bonita, ter roupas muito caras e sofisticadas, e ter possibilidade de comprar as coisas mais sofisticadas em termos de cosméticos enfim, se preocupar tanto com a aparência. Lógico que a aparência é importante, mas o excesso de cuidado com a aparência também já é uma coisa que já é um desvio. Então, se nós conseguirmos perceber, e eu acho que isso é um dos grandes aprendizados no meio teosófico, a sermos mais simples, a desejarmos menos e a sermos, por conseguinte, né, mais austeros e mais amorosos, isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida, né? Eu acho um sentimento que eu aprendi a apreciar é de você entender que você não precisa de nada, realmente. Tudo que vier é bem aceito, mas você não precisa de nada para ser feliz, de nada exterior, de nenhuma conquista, de nenhum poder, de nenhuma eh, qualquer bem material para você poder conseguir amar mais e ser mais amigável, ser mais prestativo. Isso é uma coisa que brota naturalmente, né? Você vê uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, né? Ela levava uma vida simplérrima. Eu visitei o quarto em que ela morava lá em Calcutá, quando eu visitei Calcutá uns anos atrás. Era uma simplicidade assim absurda, mas ela estava sempre contente, porque ela estava sempre servindo e dando o melhor dela para o mundo. Eu acho que não tem coisa que traz mais satisfação do que você sentir que realmente você está cumprindo o seu dharma, servindo e compartilhando as melhores coisas que você tem, até em termos dos aprendizados que você também teve e está disseminando de alguma maneira, né? Ajudar socialmente, trabalhar pelas causas, tudo isso aí dá uma satisfação muito grande e tem a ver com essa percepção, né, Marcos, de uma beleza que não tem nada a ver com a beleza externa. Madre Teresa era uma pessoa baixinha, meio corcunda, assim, não tinha nenhum modelo de beleza, mas todo mundo apreciava e achava ela linda pelo fato dela irradiar tanto amor, né? Pois é, e o próprio Krishnamurti era um cara que era belo, principalmente quando jovem, né? E ele era simples do jeito dele. É engraçado, Edu, como simplicidade não é necessariamente você estar numa condição de pobreza, né? O Krishnamurti tinha aquela coisa de vestir a roupa adequada ao local em que ele estava, para não ser muito diferente, né? Lá na Índia ele usava as roupas indianas, no Ocidente ele usava as roupas ocidentais, né? Ele ficou careca, mas ele pegava o cabelo daqui de trás, passava um gel, sei lá, alguma coisa, para cobrir aqui na frente, né? É, aí você vai dizer, isso é vaidade? Né? Isso é ausência de simplicidade? Não. Você não precisa ser vaidoso para se apresentar de uma forma simples, que não chame atenção, que não fique exótico. Né? Eu mesmo estava reparando que meu cabelo é muito liso,
eu uso um gel para ele ficar assim para trás, né? Aí eu fui trocar de camisa, uma camisa que eu tirei assim por cima, o meu cabelo ficou todo em pé. Aí eu falei, caramba, já pensou se eu entro na live com esse cabelo em pé? Como vai ser esquisito isso, né? Aí peguei a escova, arrumei de novo e tal. Então, assim, a simplicidade não é necessariamente o cara fazer um voto de pobreza, viver miseravelmente. Não. É uma condição interna, a simplicidade, né? Ainda que detalhes externos não sejam relevantes. Por exemplo, essa coisa que eu falei que o Krishnamurti penteava o cabelo assim para frente, tem um livro de fotos dele, que é o 1001 Moons, né? Quando ele fez 85 anos. E o cara bateu uma foto assim, que bateu um vento, levantou aquele cabelo assim, apareceu a careca, né? Ele podia chegar e dizer, não, não quero essa foto, tira. Não, estava lá, careca do mesmo jeito. Quer dizer, a simplicidade tanto faz, não tem apego a uma coisa ou outra, né? E fluir com naturalidade de acordo com o ambiente que você está, né? Então, a simplicidade interior, às vezes, as pessoas pregam a simplicidade como uma forma de sofisticação, como se isso fosse um status, entendeu? E que, na verdade, não é. A simplicidade é uma coisa que você sabe o que é relevante e o que é detalhe, que não tem essa importância, né? E o Krishnamurti, nessa questão do serviço, ele levava muito a sério o trabalho dele, muito a sério. Ele era muito determinado, muito sério mesmo. Tanto que ele foi até os 90 anos, né? Dando palestras pelo mundo aí, pelo menos por mais de 60 anos, ele deu palestra até talvez os 70. E, assim, com uma consciência clara do trabalho que ele estava fazendo, que é um serviço, né? Essa coisa de trazer ao mundo uma espiritualidade vivencial e não teórica, né? Algo que ele experimentava e descrevia, experimentava e descrevia. E é o que a gente tenta fazer aqui, né, Edu? Ainda que a gente faça numa dimensão assim, bem inferior ao que ele fazia, obviamente. É um grande trabalho, é uma grande doação, é um grande serviço, como você falou. E quanto mais perfeito você realiza o serviço, seja ele qual for, maior a beleza, né? Maior a beleza dessa atitude. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem continuar assistindo esse e outros programas através do canal da TV Supre, no YouTube, também através do canal da Sociedade Teosófica do Brasil. Um abraço, até o próximo programa.